uma boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o sempre bem vestido, hoje está uniformizado, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que acompanham a Hora do Esporte, devidamente uniformizado e bem informado para poder falar sobre o esporte aqui da cidade. Isso é o mais importante, o Paulito sempre muito bem informado aqui no nosso programa, tá certo? E olha só, aqui com a gente também a nossa intérprete de Libras, a nossa querida Tamires Caetano, tá substituindo o Luizão. O Luizão tá gripadinho, tá funguento, portanto a nossa querida Tamires Caetano tá aqui com a gente. Tamires, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Hora do Esporte. Tamires já é da casa, tá sempre aqui no Hora do Esporte, assim também como a nossa Mayra, enfim, galera de Libras sempre prestigiando o nosso Hora do Esporte. E hoje a Tamires é que vai levar a informação para a comunidade surda que acompanha aqui o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando de futsal. O time feminino do São José entrou em quadra ontem à noite, valendo vaga na final do Campeonato Paulista. O repórter Gabriel Campoy esteve por lá e conta a história do jogo para você. As imagens são do Reginaldo Casulo e o seu brinquedo. Solta, Matheus! Valendo vaga na final do Campeonato Paulista Feminino, o São José Futsal recebeu no ginásio do Altos de Santana a equipe da São Carlense. A máquina amarela entrava em quadra precisando apenas de um empate, já que no jogo de ida das semifinais havia vencido fora de casa por 3-2. Mas como vantagem não entra em quadra, quem começou assustando foi o time de São Carlos, com Carla. A resposta do São José foi rápida, com Andressinha. E o gol joseense não demoraria a sair. Nesta cobrança de falta, Lígia parecia que vinha para a batida, mas só passou pela bola. Lete Bitar cobrou para Martinha, que fuzilou. 1-0 São José. Precisando do resultado, a São Carlense foi para cima. A artilheira do campeonato com 11 gols, Gabi Santos, acertou a trave neste lance. Do outro lado, Lígia, a artilheira joseense, com 8 gols, também tentou, mas parou em Laís. Aí as artilheiras se encontraram. Lígia para cima de Gabi e quase gol joseense. Antes do fim, o São José ainda teria essa chance com Jaquinha, que tentou de letra, sem sucesso. Intervalo e 1-0 São José. Na etapa final, o São Carlos voltou propondo o jogo. Essa bobeira de Lete Bitar, quase Vitorinha aproveitou. Na sequência foi Isa Tassim quem tentou, mas Camila novamente apareceu. Aí foi a vez da arqueira da São Carlense, Laís, aparecer e evitar 2 gols, de Andressinha e depois de Vanessinha. E a Laís, hein? Ela quase foi do céu ao inferno. Primeira goleira quase marcou neste chute de longe. Só que no lance seguinte ela saiu jogando errado, mas se recuperou bem, fazendo grande defesa e salvando o que seria o segundo do São José. E já que estamos falando de goleira, a São Carlense tentava de tudo para igualar o jogo, jogando com a goleira linha. Foram 3 atletas na função: Gabi Santos, Isa Tassim e Estela. E foi com Estela no ataque que as visitantes perderam a bola em um dos lances e Gabi Santos fez falta para evitar o contra-ataque. Como já tinha amarelo, a artilheira foi expulsa. No fim, e com uma mais em quadra, as joseenses apenas cadenciaram o jogo até o cronômetro zerar. Final no ginásio Altos de Santana, São José finalista 1, São Carlense eliminadas 0. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas a gente não esperava errar tanto. Eu acho que a gente não fez uma grande apresentação, mas o que valia hoje era a classificação. A gente já sabia que seria um jogo muito difícil, a gente já veio preparada para isso, a gente tentou dar uma segurada no primeiro tempo, marcar mais embaixo, para no segundo a gente dar um aperto mais na marcação. Acredito que após ter feito o primeiro gol, deu uma baixada na intensidade, onde a equipe São Carlos aproveitou e equilibrou o jogo no primeiro tempo. O segundo tempo foi um jogo mais cadenciado, um jogo mais estudado.
Eu acredito que a nossa equipe teve mais chance de fazer gol no segundo tempo. Infelizmente a gente não aproveitou. O São José chega à sua 13ª final consecutiva no estadual. Entretanto, o título não vem desde 2019. Independente do adversário, comissão técnica e jogadoras sabem o que precisam fazer para a taça vir para São José dos Campos. A gente vai continuar se preparando para que venha quem for e a gente consiga fazer a estratégia melhor. A gente tem que errar um pouquinho menos, fazer um jogo mais sólido para que a gente consiga defensivamente ser mais seguro. Quem vier de lá, a gente sabe que vai ser duro, vai ser um adversário muito forte, que tem um estilo de jogo ambos muito parecido, que joga com o pivô. Entrega, foco e aproveitar as oportunidades, porque é detalhe. Clássico e final é detalhe. Pois é, Paulito, São José fez aquilo que se esperava, em que pese não tenha feito uma grande partida, e dito até pela Lígia, mas o São José passou e agora aguarda provavelmente a equipe do Taboão. Tem 2 partidas ainda para acontecer, né? As 2 partidas das semifinais entre Campos do Jordão e Taboão ainda vão acontecer, mas a tendência é que seja mais uma final entre São José e Taboão. Sem dúvidas, Vieira, são as 2 equipes que nos últimos anos vêm rivalizando dentro do cenário paulista, né? Esse confronto super disputado, apertado. O São José, nos últimos anos também, sempre vem melhorando e chegando cada vez mais perto de tentar buscar novamente esse título. Quem sabe esse ano não possa aparecer, já que o time demonstrou um crescimento muito grande nessa reta final de temporada. Acho que na partida de ontem, talvez o nível de concentração tenha diminuído um pouco, principalmente depois que achou o primeiro gol, até de uma certa forma mais rápida, né, numa jogada ensaiada. Aí os erros começaram a aparecer. Numa final, tem que ser 100% de concentração, mas a gente fica aqui na nossa torcida. Parabéns para todas as meninas e comissão técnica da Máquina Amarela também. Sem dúvida alguma. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos das semifinais, por gentileza. O São José matou a série, né, no dia 4, venceu lá em São Carlos por 3-2 e ontem venceu por 1-0, sacramentou a sua classificação. A disputa entre Campos do Jordão e Taboão começa amanhã, 8h30 da manhã, o mando de quadra do Campos do Jordão. Depois, no domingo, lá em Taboão da Serra, as equipes decidem quem avança para a final. O favorito é o Taboão da Serra, mas o Campos do Jordão é uma equipe que deu trabalho para o São José. A própria Lígia confirmou isso. Vamos aguardar, segunda-feira a gente já tem a definição do confronto e talvez até as datas já definidas pela Federação Paulista de Futsal, tá certo? Paulito, mudando de assunto, falando de basquete, na última segunda-feira, jogando no ginásio do Morumbi, o time do São José Basquetebol venceu o São Paulo pelo jogo 2 das finais do Campeonato Paulista Sub-20, Campeonato Paulista de Basquete Sub-20, com um placar expressivo, 92-72, e empatou a série melhor de 5 jogos em 1-1. Os destaques do São José foram o Gabriel Pessoa, 27 pontos, 10 rebotes, double-double para ele e ainda 3 assistências, seguido pelo João Níquel, também com double-double, anotando 17 pontos e 11 assistências, além de mais 3 rebotes. Pelo lado São Paulino, os destaques foram o Luiz Eduardo, também anotando double-double, né, com 15 pontos e 10 rebotes, e o Jojo com 14 pontos e 10 rebotes. O pessoal gosta lá de um double-double no Sub-20. Bela vitória do São José, que empata a série amanhã. As equipes voltam a se enfrentar, Paulito. Excelente vitória, o São José precisava para poder não deixar que o São Paulo ampliasse, né, essa vantagem dentro da série. Agora igualou novamente, é certeza que esse jogo vai ser decidido aqui em São José dos Campos, então isso é um outro fator positivo. São José fez o que precisava, passou por cima do São Paulo, que é uma grande equipe também, e traz lições, né? Que o time tem que manter também este nível de concentração o tempo todo, evitar talvez um pouco de dispersão para poder vencer aí não somente esses próximos confrontos, mas trazer o título também, o bicampeonato. Pivôzão ali da equipe do São Paulo e do time do Vieira Júnior, hein? Que beleza! Matheus, coloca pra gente aqui os jogos, né, entre São José e São Paulo e São José. Primeiro jogo
aqui no Lineu de Moura, vitória do São Paulo, apertado 95-94. Ontem o São José devolveu lá em São Paulo 92-72. Amanhã o terceiro jogo novamente no ginásio do Morumbi. E como o Paulito falou, a decisão será em São José dos Campos de qualquer jeito. Ou ela termina no dia 25 com uma vitória por 3-1 do São Paulo ou do São José, ou se empatar em 2-2, a decisão será no dia 28. O fato é que a decisão será em São José dos Campos, porque os dois últimos jogos, um com certeza acontece aqui, e se precisar do quinto, também será aqui em São José dos Campos. A gente vai acompanhar de perto e, claro, vai trazendo todas as informações para você das finais do Campeonato Paulista de Basquete Sub-20, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, informações do vôlei para você e do Paradesporto, que fez bonito. Você vai saber de tudo já já, não sai daí, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei. Depois de conquistar a primeira vitória na Superliga e sair da zona de rebaixamento, o time do vôlei São José tem outro confronto direto na parte de baixo da tabela. O João Delfino foi conversar com o técnico Flavinho Tavares e também com o oposto, Davi Moraes, projetando a partida de amanhã em casa contra o Monte Carmelo. As imagens são do Luiz Big. Diz aí, João. Boa tarde, João. Oi, Vieira, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Estamos aqui na Farmaconde Arena para falar do vôlei São José depois da primeira vitória na Superliga. Para isso eu estou aqui com o técnico Flávio, que vai conversar com a gente sobre essa vitória lá em Minas Gerais. Flávio, boa tarde. A vitória veio, né, depois de 3 jogos. Fala pra gente sobre esse jogo, a vitória contra o Juiz de Fora. Boa tarde a todos. Acho que a gente se comportou bem, né? O time foi com o espírito realmente de buscar a primeira vitória. A gente tinha treinado muito forte durante a semana, os caras entenderam qual era o processo e eu acho que o trabalho devolve, né? A gente vinha trabalhando muito forte desde o início e nós sabíamos que em algum momento a gente conseguiria essa primeira vitória. Eu acho que agora o time vem numa crescente, está com um padrão de jogo, todo mundo confiante, alto astral. A ideia é que a gente consiga realmente manter um padrão alto. Flávio, você já tinha falado pra gente anteriormente de beliscar pontos contra as equipes que vão brigar na parte de cima da tabela e ganhar os confrontos diretos, né? Até agora isso está acontecendo, né? Dá para dizer isso? Eu acho que a gente poderia ter feito algo a mais durante as primeiras 3 rodadas. Eram muito difíceis os jogos, mas a gente poderia ter tentado aproveitar um pouquinho melhor e tentado pontuar. Mas de qualquer maneira a gente sabia da dificuldade, né? Já vencemos um jogo no confronto direto na última rodada e temos mais uma final na quinta-feira aqui na nossa casa agora, que a gente sempre conta com o apoio da torcida. Eu acho que é isso, é a gente construir e entender que todo jogo é importante pontuar independente do adversário, sabe? Acho que todo ponto faz diferença pra gente no final da classificação. E você falando sobre esse confronto direto, quinta-feira contra o Monte Carmelo, o que dá pra gente pensar, né, no jogo de quinta-feira aqui na Farmaconde? Mais um jogo muito difícil, é um time que vem embalado, tá jogando bem. Eles acabaram de vencer Goiás, que é um time muito bem, né? Tá muito bem na tabela, muito bem treinado pelo Ítalo. Então vai com certeza nos exigir demais, mesmo dentro de casa. Então acho que o nosso foco, a nossa atenção, o nosso espírito de atenção, estado de atenção tem que estar realmente muito alerta, fazermos bons treinos aqui, marcarmos bem os caras para a gente conseguir realmente equilibrar as ações e tentar mais uma vitória dentro de casa agora. Tá certo, Flávio, agradeço pela entrevista, bom trabalho na quinta-feira. E a gente continua aqui, Vieira, porque agora a gente vai falar com o oposto, Davi, ele que foi o maior pontuador da equipe lá no jogo em Juiz de Fora, é o maior pontuador da equipe também na competição até agora na Superliga. Então fala pra gente sobre esse seu momento, Davi, boa tarde. Boa tarde, é um momento muito bom, acho que é muito reflexo, né, do que a gente faz no nosso dia a dia, a gente trabalha muito, a gente treina muito, se dedica. E poder refletir isso dentro de quadro com o Prêmio Viva Vôlei, trazendo a maior pontuação para a nossa equipe. Eu fico muito feliz de poder retribuir tudo que eu tenho recebido aqui. Fui muito bem recebido pela cidade, muito bem recebido pelos torcedores, pela equipe e é uma honra. Agora, depois dessa primeira vitória na Superliga, como que fica a mentalidade para o próximo jogo? Como o Flávio já disse, um novo confronto direto, né? Como que você imagina vocês entrando em quadra agora, depois desse peso da vitória ainda não ter vindo, já ter saído das costas? Realmente é um grande peso, mas eu acho que a gente já desbloqueou aí
essa parte da vitória, né, de conseguir ganhar o jogo, de comandar o jogo o tempo inteiro, como foi lá em Juiz de Fora, um jogo fora de casa. A gente estava num terreno, né, do inimigo, então foi bom jogar bem lá, porque isso reflete na nossa confiança. Então, estar em casa, a gente já tem feito bons jogos em casa, nossa equipe já tem se dado bem aqui dentro de casa, então acho que o próximo jogo o resultado vem ao nosso favor pelo momento que a gente está, que a gente construiu até aqui. Falando, né, de você, como eu disse, o maior pontuador da equipe até então. No último jogo, 19 pontos, 18 de ataque. Esse é seu estilo, um jogador que vai procurar ser bastante agressivo? Agressivo e decisivo, assim. Eu procuro decidir assim, os momentos difíceis da nossa equipe, procuro chamar essa responsabilidade para mim. Sei que sou o cara com condição para conseguir resolver esses problemas para a equipe. Tá certo, Davi. Obrigado pela entrevista. Boa sorte no jogo de quinta-feira. Tá aí, então, Vieira, compromisso do Vôlei São José amanhã, quinta-feira, às 19 horas, aqui na Farmaconde Arena contra o Monte Carmelo. Como eu já disse, com peso da vitória, com peso, né, da sequência de derrotas deixado para trás, que agora vem um grande jogo para os jogadores aqui do São José. Volto com você no estúdio. Valeu, Joãozinho, obrigado pelas informações, obrigado também para o Flavinho Tavares e para o Davi Moraes, atleta e técnico da equipe do São José, do Vôlei São José. Paulito, como a gente já falou na segunda-feira, é jogo para o São José fazer valer o mando de quadra e não desperdiçar pontos contra adversários diretos que estão embaixo na tabela. Eu vou fazer que nem o Joãozinho faz, assim, quando ele vai virar e passar a bola para alguém. Meu caro Paulo Ricardo, vencer ou vencer, não, Paulo Ricardo? Vieira, com certeza, é um prazer enorme estar falando sobre este assunto aqui, mas acho que é um confronto direto na tabela, sem dúvidas nenhuma. São José, ele vem numa crescente que agora precisa transformar em resultados as boas atuações, né? Então, ganhou de 3-0, agora é consolidar isso em mais um confronto direto. Já tirou o time daquela incômoda última posição, tentar subir, colocar novamente na zona ali de playoff, manter o time dentro dessas primeiras posições, porque para o time joséense, para o projeto, né, que pensa em se classificar, avançar um pouco mais, é super importante, Vera. Matheus, por gentileza, vamos ver a tabela, Matheus. Vamos ver a classificação da Série 3, como diria João Delfino. Série 3 não, da Superliga. Praia Clube na liderança com 14 pontos, seguido pelo Cruzeiro, Campinas, Suzano, Goiás. E aí lá embaixo na 10ª posição é o São José e o Monte Carmelo está uma posição acima, em 9º. Ou seja, confronto mais do que direto. São José, se fizer uma vitória por 3-0 ou 3-1, vai a 6 pontos e olha, provavelmente pode entrar já na zona de classificação. Eu sei que falta muito jogo ainda, mas moralmente é bacana. Saiu da zona de rebaixamento, já está ali na parte intermediária, que não fede nem cheira, né, que é do 9º até o 10º, né, justamente os dois colocados ali, não muda muita coisa, e aí se conseguir entrar entre os 8, aí moralmente muda para o São José, isso que a gente espera. Vamos torcer amanhã na Farmaconde Arena, 19 horas, jogão para você acompanhar, você que é fã do voleibol, tá certo? Paulito, mudando de assunto, olha que notícia bacana, São José dos Campos conquistou o tricampeonato dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, o Paresp 2025, representado aí pelo Instituto Athlon. A cidade de São José confirmou sua força com resultados expressivos em diversas modalidades. Olha só, no halterofilismo, São José dos Campos alcançou o 3º lugar geral no feminino e o 4º lugar no masculino, com 3 medalhas conquistadas. Destaque aí para o ouro da Karina Silva. Você vai ver ela já. Vamos ver, ela vai aparecer. Olha aí a Karina, a felicidade da Karina, bela conquista da Karina. Já na natação, São José se destacou nas 2 etapas da competição. A primeira, a equipe foi campeã geral no masculino e no feminino, com 84 medalhas conquistadas, sendo 66 de ouro, 14 de prata e 1 de bronze. Na segunda fase, a final, o feminino conquistou novamente o título e o masculino terminou com o vice. No total desta etapa foram 58 medalhas, 32 de ouro, 20 de prata e 6 de bronze. No atletismo, a nossa cidade conquistou o 1º lugar no feminino e o 3º lugar no masculino na primeira fase, com 47 medalhas, sendo 40 de ouro, 6 de prata e 1 de bronze. Na fase final, ficou com o 3º lugar no feminino e no masculino, garantindo a pontuação necessária para a manutenção ali da liderança no atletismo. No vôlei sentado masculino, São José ficou com o vice-campeonato, sendo superado pela equipe de São Roque, mas o vice também foi muito valoroso para a nossa cidade. E no rugby, em cadeira de rodas, sabia que tinha rugby
em cadeira de rodas? Pois é, tem. São José foi representado pela equipe do Ronins, em parceria aí com o Instituto Athlon, e o time de São José dos Campos encerrou a sua participação na terceira colocação geral. O Paresp é promovido pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. A competição reúne atletas de diversos municípios com o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e fortalecer a política pública de inclusão. São José dos Campos realmente arrebenta no paradesporto, hein, Paulito? Com certeza, Vieira, parabéns a todos os atletas, comissão técnica, diretoria, né, que participaram desses jogos. Eu acho que isso é sempre a consolidação de um trabalho que vem sendo feito desde a base aqui, que agora traz ótimos resultados, né, em várias modalidades. Parabéns a todos, são políticas públicas de inclusão consolidadas aí, a gente fica muito feliz por eles. Sem dúvida alguma. Parabéns a todos os envolvidos, atletas, comissões técnicas, dirigentes. Vocês fazem um trabalho espetacular e eu sempre repito, vocês sempre terão espaço aqui no nosso Hora do Esporte, que faz o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos com mais informações esportivas de São José dos Campos para você. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte para voltar a falar de basquete, porque ontem à noite no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo, São José Basquetebol perdeu para o Corinthians pelo placar de 78-64 em jogo válido pela 7ª rodada do NBB 18. O destaque do São José na partida foi o ala pivô Douglas dos Santos com 21 pontos, 10 rebotes e 3 assistências para ele, double-double para ele, seguido pelo pivô Anderson Rodrigues com 13 pontos. Pelo lado corintiano, o ala Rafael Mumford, todo mundo acha que é americano, mas não é, ele é paulista. Rafael Mumford foi o cestinha da partida com 24 pontos, 3 assistências e 2 rebotes, seguido pelo ala norte-americano, o Yajá Clark, com 15 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Essa é a 4ª derrota do São José em 7 jogos dentro deste NBB. Já o Corinthians chegou à sua 6ª vitória em 8 jogos até aqui. Começa a preocupar, hein, Paulito? Com certeza, Vieira, a gente tinha alertado aqui na segunda-feira que esse time do Corinthians estava embalado na competição, não seria uma parada fácil para o São José, só que começa a preocupar porque o time do São José não consegue, fora de casa, manter o nível de competitividade, não consegue ganhar. E sem dúvidas nenhuma, é um trabalhão a mais aí para o Cris Amed. Pois é. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação do NBB, porque o São José agora já não aparece na primeira parte da tabela de classificação. Flamengo líder, seguido pelo Minas, o Minas que acabou perdendo ontem, Franca. O Corinthians estava na 5ª posição, agora assumiu a 4ª com 75% de aproveitamento, como eu disse ali. São 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. Pinheiros, Brasília, Mogi, Paulistano, Unifacisa, que é o próximo adversário do São José, e União Corinthians. Virando a tabela, o Matheus vai mostrar pra gente, o São José aparece ali, ó, 12º colocado, com 42,9% de aproveitamento, são 7 jogos, 3 vitórias e 4 derrotas, neste momento com um saldo negativo de -1 na tabela de classificação. Paulito, o que preocupa, quem gosta de basquete gosta de números, o placar final foi 78 Corinthians, 64 São José. Primeiro quarto, São José venceu 19-15, segundo quarto perdeu 26-20, o jogo foi por intervalo equilibrado, 41-39 para a equipe do Corinthians. Só que aí o terceiro quarto, meu amigo, foi uma sacolada. 21-9 para a equipe do Corinthians. 9 pontos, não dá, é placar de chupetinha, diria o professor Dalvi Rosa Moreira. 21-9 para a equipe do Corinthians. Aí foi para o último quarto, com o Corinthians vencendo por 62-48. Para você tirar essa diferença, é óbvio que é possível, mas equipes que se equivalem, como Corinthians e São José, fica complicado. Último quarto, 16-16, placar final 78-64, sinal de alerta ligado lá pelos lados do Lineu de Moura, hein, Paulito? Com certeza, principalmente na consistência, né? Na última temporada era algo que para o São José ele teve dificuldades, para essa temporada fora de casa parece que isso está se mantendo, tem que trabalhar um pouco mais ali a questão da defesa para tentar impedir, né, que os adversários possam se distanciar tanto, e o time que aí tanto de produtividade nesses últimos quartos também. Sem dúvida alguma. Vamos acompanhar o próximo jogo do São José no sábado, fora de casa, mais uma vez, contra a equipe da Unifacisa, 7h30 da noite, lá na Arena Unifacisa.
Adversário complicado, aliás, vem sendo complicado essa equipe paraibana desde quando entrou no NBB. O São José tem dificuldades contra os paraibanos. Vamos acompanhar de perto. Segunda-feira a gente traz os detalhes para você aqui no nosso Hora do Esporte. Paulito, para a gente fechar o programa de hoje, mudando de assunto, a diretoria da Águia anunciou mais 2 reforços para a temporada 2026. O primeiro, que foi anunciado pela manhã, é o zagueiro Léo Rigó, de 30 anos, que estava no Joinville, Santa Catarinense, que você está vendo aí, ó. O Léo Rigó, ele tem passagens pelo Red Bull Bragantino, Operário do Paraná, Londrina, Ferroviária, Ituano e Guarani. E em 2024 ele foi campeão brasileiro da Série C com o Volta Redonda. E agora, um pouquinho antes da gente entrar no ar, o São José confirmou a contratação do atacante Clecione. Tá aí, ó, Clecione vem aí e o bicho vai pegar. Cara de mal ali o Clecione na arte ali. O Clecione também chegou, 2 contratações. E, Paulito, pelo aquilo que a gente está vendo dos jogadores que vêm chegando para a equipe do São José, são jogadores que têm experiência em campeonatos brasileiros, alguns com título, como é o Léo Rigó ali, que chegou também. O Clecione não tem passagens por aqui, mas é um fazedor de gols lá no Maranhão, né, o time que ele vem. Vamos acompanhar se esse time der liga, pelo menos em termos de qualidade aparente, né, e também de experiência em campeonatos nacionais. O São José está bem servido. Bom, Vieira, sobre as fotos, né? Antigamente falavam que o zagueiro é que tinha cara de bravo e o atacante geralmente era mais vaidoso, né? Agora mudou. Agora o zagueiro todo tatuado e o atacante é que tem a cara ali de mal. Mas falando sobre a qualidade técnica, né, que é o que importa, o Léo, sem dúvidas, tem um bom currículo. Assistindo alguns lances dele, também é perceptível que é um zagueiro que tem bom posicionamento, consegue sair jogando, se antecipa aos adversários, então são características bacanas, principalmente se você quer jogar com uma linha um pouco mais adiantada, e você trazendo essa bagagem nacional é uma coisa bacana também. E o Clecione, uma média positiva, né? 1 gol a cada 3 jogos, pensando numa Série A2 que agora vai ter um calendário mais longo, ele termina até como artilheiro do campeonato. São José chega numa final. Então, contratações interessantes, movimentações boas aí de mercado do São José até então. É verdade, se o Clecione manter a sua média, são 5 gols na fase de classificação e na segunda fase mais 2, chega a 7, e aí vamos partir pro título e quem sabe o acesso. Vamos torcer para que isso aconteça, tá certo? Paulito, vamos embora? Partiu, Vieira. Vamos embora que o programa hoje foi recheadaço. Paulito, grande abraço para você, sempre bom tê-lo aqui no nosso Hora do Esporte. Te aguardo na sexta-feira pra gente fechar a semana com muito esporte da nossa cidade. Vieira, prazer foi todo meu. Com certeza, sexta-feira estarei firme e forte aqui no Hora do Esporte. Tamires Caetano, sempre um prazer tê-la aqui no nosso Hora do Esporte. Você e a sua caneca de vaquinha, sempre acompanhando o nosso programa e principalmente levando as informações para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Obrigado, Tamires. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe. A gente volta sexta-feira para fechar a semana e te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.